Galera, o nosso amigo Monark foi obrigado a sair do país. E a vida dele deu uma complicada grande. Um novo país com nova cultura. A adaptação é bem difícil. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link tá na descrição. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é a minha página do Local. Como vocês sabem, aqui no Brasil eu fui plenamente cancelado. Caralho, mas os caras são psicopata total mesmo, então. São. Tem um livro muito bom, Psicopatas no Poder. Você assiste pelo menos um vídeo sobre isso. Que é de um psiquiatra que, na Polônia, ele sofreu a ocupação nazista e também a comunista. Só que ele percebeu que entre os colegas o comportamento deles tinha mudado. Quando os nazistas estavam lá, eles conseguiam se unir e se ajudar clandestinamente. Quando os comunistas chegaram, um traiu o outro. Então o comunismo faz uma lavagem cerebral melhor do que a do nazismo, né? Aí ele era psiquiatra, professor na faculdade de psiquiatria da Polônia. O que ele fez? Ele falou assim: eu vou juntar eu e mais outros psicólogos e psiquiatras aqui, vão fazer uma análise aqui clínica do perfil do comunista. Qual a conclusão que ele chegou? A conclusão que ele chegou é que os comunistas fazem uma pirâmide que é a seguinte: o histérico fica na base, fazendo barulho, e eles só colocam psicopatas no poder. A diferença do histérico para o psicopata: o histérico, ele não mente quando fala, ele acredita na mentira. Então, por exemplo, o Lula, o Barroso, eles falam assim: nós estamos defendendo a democracia, e tu vê ali aquela eloquência, aquela coisa, o cara, ele começa, você vê sentimento como se fosse verdadeiro, né? Então, ele acredita no sentimento. À medida em que ele vai falando, aquelas palavras vão moldando o sentimento dele. Então, a definição do histérico é que ele passa a acreditar e sentir naquilo que fala. Entendi. Não é como, por exemplo, fez um barulho estranho ali, a gente vai lá e fica assustado. Não. Ele vira e fala: tem um troço estranho ali. Ele começa a ficar assustado, porque ele acredita no que fala. Essa é a definição do histérico. Entendi. Ele acredita. Os sentimentos deles é moldado pela sua percepção e não pela realidade. De certa forma. Não é nem a percepção. Ele é moldado pelo que ele fala. Ele vai falando e vai sentindo. Ele não é moldado pelo que ele vê. Entendi. Entendeu? Ele não é moldado pela percepção, porque a percepção dele, ela já está destruída. O psicopata, por outro lado, não. Ele já não tem sentimento. Mas tem a percepção. Ele sabe que tá errado, ele sabe calcula, ele tá mentindo, que tá manipulando, isso. Mas ele não liga. Ele só enxerga isso como uma ferramenta útil e isso. Que tá funcionando para ele. O ele. Alexandre de Moraes é psicopata. Ah, tem que ser. Ele calcula. Tem Quando eu falei que ele era psicopata, eu falei: isso aqui é uma análise clínica. Não é que eu sou psiquiatra ou psicólogo, mas pelo amor de Deus, eu sei ler e escrever. Não precisa ser muita análise clínica, né? O cara tá matando gente inocente pra manter o poder, né? Então ele é psicopata. Agora o Barroso não. O Barroso é histérico. Tá chegando. E aí você tem isso, né? Você tem essa estrutura. E quando você pega essa análise do livro Ponerologia, que é o nome é esse, né? Ponerologia. Psicopatas no Poder. Poneros, do grego, né? Mal. Então é o poder dos maus. Entendi. Quando você vê isso aí, você percebe claramente que as pessoas pensam o quê? O fulano é esquerdista. Então, automaticamente, é a menina que cortou a sobrancelha aqui assim, sabe? Que usa cabelo lilás, tá fedida, cabelo debaixo do braço. Aquela estética que, assim, nem é questão estética. Você vê que o negócio é meio fake. Tipo, não é punk, não é metaleiro, não é nada. É um negócio meio estranho. É um negócio woke, né? E aí você pensa que aquilo dali são os esquerdistas. Não. Aquele ali não é o esquerdista. Aquele ali é o cara que simplesmente pensa como um esquerdista porque ele é burro. Porque ele é histérico. Entendi. Agora, o que está por trás não é burro. Por exemplo, não cola legal você postar assim: todo esquerdista é burro e tal. Não, mentira. Na verdade, tem muitos esquerdistas muito inteligentes. Não, pelo contrário. Se fosse burro, eles não estavam dominando, né? Exatamente. Pô, Monark, eu desafio qualquer pessoa a pegar o site marxist.org em inglês. Tem vários idiomas. Eu desafio qualquer pessoa a pegar o site marxistas, no inglês, né? Marxistas, que é esse site aqui. Tem todos os idiomas que você possa imaginar aqui e tem em português.
Eu desafio uma pessoa a pegar um texto que tá aqui, ler e falar que isso é de uma pessoa burra. Não, eles são Não muito é. inteligentes. Não Não é é. à toa que o comunismo é tão forte, né? Ó, eu vou pegar um texto aqui do Eder. E só cresce, né, Eu inclusive. vou pegar um texto do Eder Sader, que foi fundador do PT. Ele escreveu um texto, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Dura isso, que é tudo meu, tá de cabeça. Mas se eu botar no Google, acha rápido. Se tu botar assim, maoísmo, ó, vou botar aqui, ó. Bota assim, ó, maoísmo, Eder. Chegou a pizza Chegou, lá. vai falando pra galera aí. Olha, ó, maoísmo, Eder Sader, marxist.org, né? Se você pegar esse texto, o título do texto é Os Ensinamentos de Mao Tse Tung e a Guerra Revolucionária no Brasil. Esperar o Monark receber a pizza lá. Qualquer coisa eu leio alguma coisa pra você aqui, Alan, se quiser. Tem superchat aqui, quer que eu leia alguma coisa? Ah, eu quero. Lê aí. Beleza, então. O cara mandou aqui, o Ricardo Davaris, perguntou, Alan, quando volta de novo a Boston? Quando volta o quê? Quando você volta de novo pra Boston? Pô, cara, agora com a família é meio complicado, né? Voltar pra Boston é meio complicado. Eu quero, mas é que agora a família, eu tenho que levar todo mundo junto. Né? Eu tenho uma filhinha especial, meio complicado, mas eu quero. Pode Tem crer. mais um aí? Tem. O Gabriel Dantas mandou aqui, falou assim, passando para recomendar um livro, A Sociedade Industrial e Seu Futuro. Depois pesquise sobre o Ted Kaczynski. Prevê o Cultura Woke 30 anos antes. Legal, eu nunca li, nunca ouvi falar. Fala de novo devagar aí. O nome do livro é A Sociedade Industrial e Seu Futuro. E ele falou para pesquisar sobre o Ted Kaczynski. A Sociedade Industrial e Seu Seu Futuro. Futuro. Pô, legal, já vi aqui já, ó, paperback. Já vi aqui, tem na Amazon. Bem interessante. Editora como é que é? Baraúna. Vou dar um print aqui e vou procurar esse livro. Obrigado pela dica. Beleza. Tem mais mensagem aqui, ó. O Lucas Vilas Boas mandou, ó. O grande teórico fomentador das ONGs foi o Saul Alinsky. Saul Alinsky. Aham, sim. Isso mesmo. A esquerda americana, ela pegou outro rumo, né? Ela não é uma esquerda que quis ficar subserviente aos soviéticos. Eles quiseram desenvolver um novo tipo de fazer marxismo. Quando fala americana, né, na verdade é essa união entre socialistas ingleses, alemães e franceses que não queriam ficar submetidos a Moscou. Então eles desenvolveram toda uma tese aqui e tá funcionando, né? Porque tá destruindo coisa pra caralho. Pode crer. tem mais mensagem aqui, vamos lá, ó. O Fabrício 23 mandou: Alan e Monark, asilo político aí nos Estados Unidos é viável para quem segue perseguição por expressar seu pensamento nesse país falido que é o Brasil? Então, eu não tenho nenhuma permissão para conselhos legais nos Estados Unidos, né? Mas se a pessoa ela tem perseguição comprovada, com matérias de jornal ou ameaça de fato, ela procura um advogado. Agora sim, cerveja. Ela procura um advogado e o advogado vai dizer se ela consegue, como é que eu posso dizer, se ela tem os critérios, né, de avaliação do governo. Pergunta ao advogado, vale a pena, não deixa de perguntar não. Beleza. O Monarcão tá chegando aí, galera. Tá chegando, tá pegando a pizza lá. Essa cerveja preta da Guinness é maravilhosa, cara. Ah, eu não sou muito de cerveja, não. O negócio não é à toa que eu sou o Coca, né? Ah, É só refrigerante. Só refrigerante? É. O Monark gosta de vinho. O Monark é ele é da burguesia, eu sou do proletariado. Não, o Monark lá em São Paulo, ele só bebia um vinho branco lá, que ele gostava. Não sei nem o nome. Falaram que você só tomava vinho branco. Nada, eu tomo todo tipo de vinho. Eu gosto de vinho branco também. É que é de mulherzinha, né? Você tem um paladazinho mais suavezinho. Não, ixi, eu tomo uísque, pega aí uma pizza. Cara, eu tô cheio. Essa cerveja aqui é gostosa, cerveja preta, vai me alimentar cada vez. Vai. Então, aí o texto, Monark. Tu quer fechar a porta ali? Vamos fechar. Ó, o texto é esse aqui, ó.
olha o texto. O cara é um dos fundadores do PT, tá? Eu vou contextualizar isso aqui. Posso fazer uma publicidadezinha rapidinho? Isso aqui é parte do curso que eu tenho lá na Academia Conservadora chamado Conhecendo o Inimigo. O cara é assinante mensal, ele tem acesso ao curso. O curso não é um preço separado, não. E lá eu traço a cronologia da mudança de mentalidade entre os socialistas. Porque o PT, ele é... Quando o Lula cria o PT, o Lula ele foi recebido por grandes chefões de Cuba. Ah, é? Dizem que Cuba tem a melhor inteligência da América Latina. Tem. E aí, eu não sei se é a melhor não, mas assim, eles são esforçados. Recentemente descobriu que o embaixador dos Estados Unidos tinha traído e era espião de Cuba. Mas assim, pra mim, ainda os soviéticos ainda são muito mais foda nisso. Ah, sim, da América Latina, né, eu digo. Ah, sim, não, da América Latina sim. Não, da América Latina eles são papa do... E por quê? Eu falo isso no curso, vou tentar resumir aqui pra não ficar falando só eu sozinho. O que acontece? Antes da morte do Stalin, pra você ter um partido comunista, você tinha que ser uma filial do Stalin. Você não podia ser um partido independente. Uhum. Se você tivesse um partido independente, marxista, socialista, etc., e você ganhasse força, você morreria. Entendi, era uma franquia só. O Stalin funcionava dessa maneira. Entendi. Não pode, quem existir vai morrer. Quando fala morrer, é morrer mesmo, não é perder dinheiro, é morte. Hoje tá mais tranquila a perseguição. E aí o que acontece? Até que o Stalin estava vivo, só para você ter uma ideia, o Nelson Rodrigues, ele relata que antes do rompimento do pacto Ribbentrop-Molotov, os comunistas no Brasil faziam Heil Hitler para a imagem do Hitler. Porque os dois estavam juntos. Que os dois estavam juntos. Eles eram aliados. Uhum. Entendi. Então, assim, quando os socialistas, os comunistas brasileiros, eles começaram na década de 20. O melhor livro que narra o surgimento do Partido Comunista no Brasil, o desenvolvimento, o que ele foi se tornando até a década de 50, é o livro O Retrato do Oswaldo Peralva. Porque ele era o número 2 do partido. Tipo assim, ele não era um entregador de pizza do Partido Comunista. Ele era o número 2 do partido. Ele só estava abaixo do Diógenes Arruda Câmara. Tá? Com essa mudança, então você tem o Carlos Prestes chegou a estar à frente, o Partido Comunista. Então, até a década de 20 não tinha comunismo no Brasil. Tinha a disseminação dos textos marxistas. Mas não tinha ainda... Porque quem criou essa coisa do Partido Comunista foi o Lenin, né? Ele conseguiu criar e monopolizar isso. Ele monopolizou a ideia de um partido comunista. Entendi. Quando o Stalin morre, e já um pouco antes disso, o pessoal já estava migrando para seguir ou o pensamento de Trotsky ou o pensamento do comunismo maoísta, para seguir o Partido Comunista Chinês. Então era a Rússia e a China disputando para ver quem ia ser o dono do comunismo. Isso. Até hoje eles querem os socialistas marxistas que tem aqui, eles não são tudo baixa cabeça para Moscou. Eles baixam mais a cabeça para a China, não? Não, eles querem monopolizar a parada. Ah, então a Rússia perdeu o controle do comunismo. Entendeu? E aí, o que acontece? Você tem esses grupos que se disseminaram. No Brasil, o PCdoB, ele é posterior ao PCB, Partidão. Uhum. Então, o PCdoB, se você perguntar um cara do PCB, galera do PCR, já ouviu falar no PCR? Não é PCO não, é mais radical ainda. Então, se você perguntar para essa galera aí, eles não reconhecem o PCdoB como um partido comunista. É liberal, neoliberal. Eles vão dizer que é MBL da esquerda. Entendi. Entendeu? Quer dizer, o MBL é de esquerda, né? Mas eles vão dizer assim, que é a versão MBL lá do Partido Comunista. E aí, eles acham que é muito Faria Lima. Entendeu? Vocês se venderam para a burguesia e tal, não sei o quê. Que é mais ou menos o que o Rui Costa Pimenta acredita lá no PCO. Por quê? Eles ainda são da escola de que é o proletariado quem vai fazer a revolução. Não é a tal da minoria. O negro, o índio, o homossexual. É o trabalhador. É o trabalhador. Entendi. Só que essas correntes elas nasceram depois. Então, voltando aqui à timeline para a gente entender.
Os caras estavam migrando de sair da subserviência do Stalin, foram recebidos por Mao Tse-tung, isso o próprio Oswaldo Peralva relata, que o Diógenes Arruda Câmara foi recebido pelo próprio Mao Tse-tung, e o êxito de Mao Tse-tung foi o único êxito comunista pós-Lenin. Foi o único. Porque... E o último. E eles estão tendo tanto êxito com o que eles estão fazendo hoje, que os partidos olham e falam assim, ou a gente segue essa linha aqui, ou a gente não vai conseguir manter a operação. Está surgindo uma supremacia do comunismo chinês dentro da ala comunista brasileira e mundial. Total, porque eles conseguiram controlar o mercado, coisa que ninguém antes estava conseguindo fazer. Mas a China controlou o mercado meio que liberando o mercado, né? Mas liberando com muitas aspas, né? Aquela liberação de padroado, né? Eu acho que só o fato de não ter propriedade intelectual na China já é mais liberado até que nos Estados Unidos, né? No mercado, né? A liberdade de mercado, ela é teoria. Ela não existe em lugar nenhum na prática. Sim, mas o meu argumento é que na China eles experimentaram com a liberdade de mercado mais além do que no capitalismo moderno americano, né? Mas só para poder... Porque pensa, essas com a patentes, elas são um veículo de retardo de inovação tecnológica, entendeu? Sim. Porque se você consegue ser dono de uma ideia, a patente é você ser dono de uma ideia. E monopolizar. Você acaba diminuindo o fluxo de ideias no mercado, fazendo com que ideias que outra hora poderiam vir à tona sejam reprimidas pelo controle o que eles fazem privado, né? O que eles fazem é um roubo, né? Você conhece a história da Embraer? Tem uma ala do anarcocapitalismo que não considera... não considera roubo. E não considera a propriedade intelectual como alguma coisa moral, entendeu? Essa é uma outra discussão bem interessante. Porque aí seria eu escrever um livro, alguém vai lá e copia o meu livro com o ChatGPT e o livro é dele. Em teoria é isso, né? E... eu não sei, mas eu acho que pra mim funciona. Eu vivo a minha vida como se eu não tivesse propriedade intelectual. Se eu mudar o Shine On Crazy Diamond do Pink Floyd de Sol menor, botar pra Lá menor e mudar uma nota, a música é minha. Eu acho que não é que ela é sua. Porque mas é isso. Não é que ela é sua porque não existiria uma música sua, mas né? você perde a autoria, né? Não, você tem a autoria da versão modificada da música, né? Se você for o primeiro a fazer, eu acredito. Mas é que, tipo... realmente, o fato de uma empresa conseguir pegar a tecnologia de outra empresa e começar a replicar e melhorar em cima dela... Acho que seria interessante debater isso tentando entender melhor os conceitos, né? Mas só pra gente não perder o foco, eu quero muito ler um trecho desse texto aqui. Mandei. O que acontece? Os comunistas estavam lá, nessa discussão de se vai ficar subserviente às ordens de Moscou, e Moscou, pós-Stalin, estava caminhando para Gramsci. Tá? Não estava mais querendo fazer o leninismo. Vamos fazer aqui o gramscismo. Vamos modificar isso aqui. O que é o gramscismo? Sim. Então, Antônio, eu vou chegar lá. Eu vou mostrar em detalhes isso. Mas só para o pessoal entender. Eles não queriam seguir o leninismo. Porque eu nem estabeleci o que é o leninismo aqui. Só para mostrar as correntes. Então, eles já estavam caminhando para uma vertente mais gramscista. Aceitar Gramsci. Porque Gramsci não foi aceito, ele foi preso pelos próprios comunistas. A Rosa Luxemburgo, que também era marxista, ela só não foi morta, alguns dizem que foi, ela só não foi morta por Lenin por falta de oportunidade. Lenin queria matá-la. Por causa das ideias dela. Stalin matou Trotsky. Uhum. Então assim, os comunistas negam, não gostam, não é bem assim não é o caralho, matou sim. E aí você tem essas correntes, com a morte do Stalin, os comunistas falam assim, não, vamos ver aqui quem é que vai estabelecer a tática, a estratégia não muda em nenhum deles. Nem em Gramsci, nem em Lenin, nem no stalinismo, nem na Rosa Luxemburgo. que muda? Porque a estratégia é a finalidade. O que muda é a tática, o meio. Qual o meio que será utilizado. E aí, com o leninismo, você doma, né, no sentido de domínio, você domina o topo e vai impondo para baixo o que deve ser feito. Isso é o stalinismo. É o que está acontecendo. Stalinismo e leninismo. O gramscismo, ele vai impor de um modo mais longo, historicamente falando,
mas indestrutível, quase indestrutível, né? Que é da base pra cima. Que é da base para cima. Assim, você vai convencer tanto a população das ideias que elas vão obrigar a hierarquia de cima a Exato. seguir. Exato. Então a luta deles é se vem de cima para baixo, se vem de baixo para cima ou se tem um meio termo entre eles. Isso é uma discussão interessante porque ela ultrapassa a questão do marxismo. Eu acho que é uma questão até pedagógica, De tática filosófica. do que funciona é um estudo de estratégias de implementação. Tipo, o que funciona pra você ter o seu objetivo alcançado na vida real? O que é melhor? Uma mudança de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Exato. Eu, por exemplo, eu deixo bem claro que... Porque Gramsci, ele era católico. Ele não fez nada mais, nada menos do que a Igreja Católica fez com a arte, com a cultura, com a criação da penitenciária, com a criação das creches, a criação de orfanato, hospitais, que você vai moldando a sociedade de baixo para que o topo seja submisso àquilo que está na base. Mas não funciona na vida real, né? Eles estão meio errados nessa tática aí. Não, funciona. Eu nunca vi nenhuma base mandando no que acontece no topo, não. Não, mas não é mandar. O Gramsci não fala isso. Ela vai impor pela opinião pública. Ou seja, a cosmovisão da massa, ela vai ser a cosmovisão que, se você for contra, você cai. Só que hoje em dia, pra você controlar, quem controla a cosmovisão é o topo da pirâmide, né? Então, mas essa é a discussão entre os marxistas. Porque tipo, pro leninista é o topo da pirâmide. Pro gramscista, não. Não é o topo da pirâmide que controla? Não, por exemplo, você pode aprovar agora, se você é um ditador, você pode aprovar agora no Brasil pedofilia? Não, se você é um ditador, você pode, né? Mas ia ter uma consequência absurda. Vai ter uma... Se você fala abertamente, eu tô aqui impondo que agora tá liberado, pode, não sei lá, incesto, pedofilia, estupro. Se você tirar isso da lei, a massa tem um resquício de cosmovisão judaico-cristã, que é o Antigo Testamento, Novo Testamento, que não vai deixar uma porra dessa acontecer. Sim, ia ser... Então eles não podem impor Revolta. tudo. Então eles não podem impor tudo que eles querem de cima para baixo. Eles só podem impor, muitas aspas, aquilo que a sociedade meio que aceita. Que é aceitável socialmente. Então, por exemplo, pode calar o monarca, pode calar o ala, mas calar todo mundo não pode. É impossível, né? Entendeu? Por enquanto. Não, eles nunca vão calar todo mundo. Que depois, quando eles tiverem um exército de robô... As ditaduras são formas de governo caracterizadas pela concentração de poder nas mãos de uma única pessoa ou de um pequeno grupo, frequentemente sem a participação significativa da sociedade civil na tomada de decisões políticas. Esses regimes autoritários tendem a restringir as liberdades civis, suprimir a oposição política e controlar os meios de comunicação. O funcionamento das ditaduras baseia-se na autoridade centralizada e no controle estrito sobre as instituições do Estado. Ditaduras notórias ao longo da história incluem Alemanha nazista 1933 até 1945. Sob o comando de Adolf Hitler, a Alemanha transformou-se em uma ditadura totalitária durante o período nazista, caracterizada pelo culto à personalidade, perseguição sistemática de minorias, como os judeus, e expansão militar agressiva, a ditadura nazista. União Soviética sob Stalin 1924 até 1953. Joseph Stalin liderou a União Soviética por um longo período, marcado por uma ditadura brutal. Seu governo foi caracterizado por purgas políticas, campos de trabalho forçado Gulag, coletivização agrícola forçada e uma repressão generalizada aos dissidentes. Camarões sob Paul Biya 1982 presente. Paul Biya é conhecido por liderar uma ditadura de longa data em Camarões, onde ele exerce um controle significativo sobre o governo e as instituições, suprimindo a oposição e enfrentando críticas por violações dos direitos humanos. Coreia do Norte sob a dinastia Kim, 1948 presente. A Coreia do Norte é liderada pela dinastia Kim desde sua fundação. Atualmente, Kim Jong-un exerce controle totalitário sobre o país, com um culto à personalidade em torno da liderança, controle rígido sobre a informação e a economia. Essas ditaduras compartilham características como o culto à personalidade, repressão política,
violações dos direitos humanos e a ausência de um sistema democrático significativo. Elas muitas vezes resultam em sofrimento humano generalizado e são marcadas por episódios sombrios na história mundial.